Quero agradecer aos colegas do CRC Paraná pelo convite. Também agradecer aos senhores colegas contadores e aos demais presentes por estarem participando desse evento. Eu quero ainda manifestar a minha satisfação em estar com todos vocês para falar e discutir sobre os desafios da gestão financeira no Estado moderno. A gestão das finanças públicas tem desafios imensos e crescentes. Já não é e será cada vez menos possível vencer esses desafios sem a união responsável do setor público com a iniciativa privada e com a sociedade organizada. O resultado desse modelo de governança com responsabilidade, vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso nessas horas, é o planejamento com excelência. Planejamento é amplo, mas precisamente nós vamos falar de planejamento orçamentário e planejamento financeiro. O controle mais amplo, a transparência necessária, essencial aos avanços, aos resultados que a gestão das finanças públicas necessita realizar e concretizar. Nesse momento da história da Federação Brasileira, ou se avança na governança, no trabalho conjunto de governo, dos outros poderes, com os setores da sociedade civil organizada, ou o caos financeiro dos estados será apenas uma questão de tempo, ou da federação. Quando aumentamos as despesas no setor público, sem dizer do crescimento vegetativo, é preciso aumentar as receitas. E mais impostos, né, gente? Ninguém aguenta mais pagar impostos nesse país. Hoje, a necessidade, e mais do que isso, o grande desafio é reduzir a máquina pública, seus gastos, né, que penalizam as empresas, os cidadãos, e buscar a eficiência através de novos métodos, novas tecnologias, para proporcionar investimentos que geram emprego, renda e desenvolvimento. Um governo só faz sentido se atende bem à população, apoia o empreendedorismo e tem que estar sintonizado com a sociedade organizada. O nome desse modelo é desenvolvimento com oportunidades, bem-estar e qualidade de vida. Os senhores vão me perguntar, isto é possível? Vamos ver? Exemplo de desafio que todos conhecem. Todos conhecem essa nossa realidade. Esses e outros. Como superá-los? Fazendo gestão fiscal responsável. Não existe outra saída. Foco sempre na gestão fiscal responsável.
manter o equilíbrio das contas públicas e prover recursos para o atendimento das necessidades coletivas dos serviços públicos são disponibilizados ao cidadão. Não esqueçam, regrinha de ouro, não gastar mais do que se arrecada. Senão, o que acontece? Desequilíbrio das finanças, nas contas públicas. O que é gestão fiscal responsável? É administrar as contas públicas como se deve gerenciar as nossas próprias contas. Isso começa na elaboração do orçamento, na gestão pública, com a estimativa da receita e a fixação das despesas. Os senhores conhecem, né? Não subestimar as receitas, como disse, a principal causa dos déficits do setor público. Durante a execução do orçamento, regrinha de ouro, não gastar mais do que se arrecada. A gestão fiscal responsável, ela é alicerçada, então, podemos entender como sendo em 4 pilares. Ela se faz com planejamento, com controle, com transparência, muita responsabilidade, né? Voltando a frisar aqui, planejamento, orçamentário, financeiro, nós estamos falando especificamente. Sempre buscando a eficiência e a economia, né, com foco em resultados positivos. Não há como se fazer gestão responsável sem planejamento, né, sem controle, sem transparência, que permite o acompanhamento da sociedade civil, né, e responsabilidades, né, que muitas vezes é priorizar os serviços essenciais, afora cumprir toda a legislação. Faço os senhores conhecem o índice Firjan, isso atende a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tem esses dados para acompanhamento, né, como transparência e acompanhamento do controle dos municípios. Eu coloquei essa lâmina que trata dessas 5 variáveis: receitas próprias, investimentos, gastos com pessoal, índice de liquidez e custo da dívida, para linkar com alguns quadros que teremos na frente para a comparação da gestão responsável. Aqui fiz questão de colocar uma lâmina de um exemplo de uma estrutura administrativa que se requer para uma administração responsável, uma administração eficaz, né? Com essa estrutura, dando ênfase para a coordenação orçamentária e a coordenação financeira, né? Trata da elaboração e execução do orçamento, das receitas e das despesas, né? Importante hoje em dia frisar, né, a coordenação e gestão de estratégica relacionada à tecnologia de informação, né? Essencial na elaboração e na ação e no desenvolvimento do planejamento estratégico. O planejamento, mais uma vez, deve ser conhecido, entendido e divulgado pelos atuantes, envolve toda a unidade, todo o setor, toda a empresa, todo o órgão público, né? Se possível, é importante, a construção do planejamento deve contar com a participação de uma base técnica do órgão, mas envolver a todos, né, no trato da coleta de informações, dos diagnósticos,
enfim, nas proposições, enfim, tudo que envolve a atividade administrativa. Os objetivos, né? Importante o item 5 também, promover o equilíbrio fiscal, mas na gestão moderna é fundamental o estabelecimento de planejamento e continuidade das ações públicas, é fundamental. Ajustes são necessários, sempre, mas não deve alterar os objetivos, a rota traçada. A ausência do planejamento leva o gestor público a tomar decisões equivocadas. Colocar poderá levar? Não, leva, com certeza leva. Controle, segundo pilar. O controle não acontece sozinho. Os relatórios são fundamentais para as ações, para a tomada das decisões. Por isso, é de suma importância o trabalho da equipe técnica, como nós frisamos lá no planejamento, responsável pelos orçamentos e pelo setor de finanças. O equilíbrio fiscal depende do acompanhamento mensal do gasto público por meio de relatórios, de desempenho, relação e indicadores dos gastos, indicadores das receitas também, para que o gestor possa tomar as decisões corretas, né, na ação de gestão. As decisões, elas podem ser impopulares, mas têm por objetivo manter o equilíbrio das contas. É necessário para que o ente público possa priorizar aquelas ações pré-definidas. Nós temos no governo do Estado esses órgãos colegiados, formados por secretários de Estado, o secretário da Fazenda, o secretário-chefe da Casa Civil, procurador-geral, o controlador interno e o secretário da Administração, nessas políticas de política salarial, autorização para contratar servidores, né, o controle das empresas estatais e também a avaliação da qualidade da execução orçamentária da gestão pública no atingimento dos resultados. Acho que é uma demonstração aqui, é um dado importante de registro para o acompanhamento, para a obtenção dos resultados. Transparência, terceiro pilar. Importante, hoje em dia, registrar que nós vemos falar muito em corrupção, muito mais corrupção, toda essa situação, de que em outras épocas. Pode ser que sim, mas a transparência, ela tem sido fundamental para o combate à corrupção, né, e em relação às contas públicas. Nós temos, e todos os municípios, todos os órgãos, existem os portais de transparência, né, onde estão registradas as informações, as mais, para atender inclusive a legislação, né, a importância da transparência. Os senhores conhecem muito bem a Lei Complementar 101, o parágrafo 4, os demonstrativos quadrimestrais que são feitos, né, isso também aparece nos portais de transparência, né, para a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais, né, onde aparecem as receitas, as despesas, o regime próprio de previdência, os resultados, as dívidas e os limites condicionais. Como disse na minha fala de abertura, a participação da sociedade civil organizada, ela é necessária hoje, importantíssima. Ela contribui com a melhoria da gestão e com acompanhamento
da qualidade dos serviços públicos. Os observatórios sociais, que começou lá em Maringá, espalhado pelo Brasil, é uma demonstração disso, né, no acompanhamento da fiscalização, no controle, né, e para que haja transparência nos atos da gestão pública. Essa parceria, esse envolvimento, tenho a certeza dos senhores, será cada vez maior por parte da sociedade civil organizada. Com a participação da sociedade, então nós temos a cobrança da melhoria do setor público, a participação ativa da sociedade civil organizada, a atuação do gestor público mediante um modelo que busca constantemente a eficiência, o resultado que a sociedade espera, porque senão será cobrado, né? Então, a gestão moderna, ela não pode abrir mão do planejamento, do controle, da transparência e da responsabilidade junto, né, com a sociedade civil organizada. Essa gestão compartilhada, ela é pautada no diálogo em todos os setores da sociedade, setor público, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada. Todos focados na mesma direção, né? Na governança, na realização, utilizando o capital político existente e as lideranças sindicais, lideranças empresariais, né, na busca do melhor desempenho da administração, né, logicamente, mais bem-estar e qualidade de vida para o cidadão. Responsabilidade, quarto pilar. Além do cumprimento da legislação, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320/64, né, antiga, né, da Constituição Federal do Estado, nosso, né, o artigo 37, da Constituição do Estado do Paraná, né, nós temos que verificar e acompanhar o papel, né, com essa responsabilidade. Todos os atos governamentais devem estar aprovados por lei, e eu coloquei aqui mais 3 situações. Determinação, foco nos resultados, busca incessante pela eficiência. Além do cumprimento da legislação, entendo a responsabilidade do gestor, né, com foco, né, atuação, com essas 3 atuações para que nós tenhamos um resultado eficiente de gestão, né? Eu gostaria de, sobre essa questão de os 4 pilares, mas vamos, quando eu falei da gestão para resultados, visa superar a crise da gestão burocrática como estratégia para reduzir custos, aumentar o alcance dos serviços públicos e atuar preventivamente para evitar a corrupção. Instrumentos de gestão, né? PPA, LDO e LOA. Eu quero aqui dizer para os senhores, agora de forma mais direta, da contabilidade, planejamento e controle. Sem a contabilidade, o gestor, ele pode ser comparado ao capitão de um navio, navegando sem o apoio de qualquer instrumento de navegação. Sem olhar para a contabilidade, para aquilo que está sendo demonstrado, o caminho é o caos. O caminho é o fracasso. O gestor tem que trabalhar com a sua equipe, com o seu contador, com a equipe orçamentária e financeira, né, diuturnamente, acompanhando receita, despesa, fazendo o controle para que os resultados possam ser alcançados, né? Esses são instrumentos
né? O PPA, a LDO e a LOA. Nós vamos chegar, vai na sua elaboração. Mas esse registro eu preciso deixar compartilhado com os senhores. Eu gostaria também aqui de fazer uma observação, e depois podemos uma troca de informações, mas a contabilidade pública, também dentro dessa situação, ela precisa ser atualizada e modernizada, para que ela possa melhor cumprir o seu papel ainda, mais do que ela faz na orientação das decisões dos gestores públicos, né? A Lei 4.320, de 64, né? Desnecessário dizer que o Brasil e o mundo mudaram, né? E nós temos que fazer a adequação dessa lei. E já existe, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei complementar nesse sentido. É importante que os profissionais, que nós da área, nos mobilizemos para a aprovação, a discussão e a aprovação desse projeto. Nós precisamos também discutir, repensar a lei de responsabilidade fiscal, né? É preciso que ela seja aprimorada, que ela seja mais firme ainda, mais forte, né? Para que não aconteça aquelas questões que vêm acontecendo, que nós colocamos na primeira abertura dessa nossa palestra. Os senhores têm a certeza que atuam dessa forma, né? Na elaboração do orçamento. Normas e procedimentos, orientação aos órgãos vinculados, analisar, compatibilizar e consolidar as propostas setoriais, em observância ao dispositivo, ao que está contido na LDO e no PPA. Na execução do orçamento, temos que acompanhar sempre, avaliar o comportamento da despesa, suas fontes de financiamento, promovendo a gestão dos recursos orçamentários, né, de acordo com os programas de governo e as disponibilidades financeiras. Acompanhar e controlar a execução física e financeira dos orçamentos em articulação com os outros entes, as outras unidades orçamentárias. Quando nós falamos em PPA, LDO e LOA, né, é preciso enfatizar que elas são complementares entre si. Quando nós estamos tratando disso, elaborando, nós temos que vincular, né? Isso contribui muito quando estamos fazendo a peça orçamentária, né? E para a excelência no resultado da peça orçamentária. Não subestimar as receitas. Importante, né, fazer um orçamento prudencial. Claro, se você superestima, você estima essa receita, por outro lado, você está fixando as despesas. Então, muito cuidado. Na execução, né, fazer gestão das receitas públicas para atender às necessidades coletivas em observância aos estabelecidos no orçamento. Se o orçamento for bem feito, bem executado, ele pode, com certeza vai, prestar serviço de qualidade ao cidadão, estimular o progresso e o desenvolvimento. Caso contrário, ele vai prejudicar ou inibir o desenvolvimento. Em tempos de crise, e sempre, né, na gestão pública, né, com raras exceções, nós temos a escassez de recursos. Aí é definir prioridades, um desafio grande. Então, com medidas corretivas, fundamentação técnica, né, aí a gente tem que trabalhar efetivamente, de forma responsável, para garantir o equilíbrio nas contas públicas, né? E precisa avaliar, analisar, né, e definir prioridade do que deve ser feito. Gestão financeira. A administração eficiente dos recursos disponíveis para otimizar o resultado da prestação dos serviços públicos.
Gestão financeira eficiente só com planejamento e controle orçamentário e financeiro, por parte dos gestores, com a ajuda dos contadores. Em tempos de crise, eficiência na gestão somente com controle financeiro, profissionalismo, muito profissionalismo e respaldo técnico, né, através de toda a equipe trabalhando para esses controles. Dinheiro não se fabrica. As demandas, elas tendem, sempre, são maiores do que a capacidade financeira do setor público, né? Então, temos que definir prioridades. Sempre aquelas, nessa definição, ajudar o gestor, né, naquelas que sempre vão beneficiar mais a coletividade. A priorização, acho que tem que ser nessa linha, e o planejamento estratégico é fundamental nessa ação. Aqui eu vou falar um pouquinho relacionado com o assunto, o ajuste fiscal que foi feito no estado do Paraná. O Paraná está com as suas contas equilibradas, né? O governo, ao final do ano, será entregue com as suas contas rigorosamente em dia, salários em ordem, inclusive com as promoções e progressões pagas, né? 13º, todos os compromissos, e as contas equilibradas, né? Em superávit em todas as contas, que não seja superávit grande, mas que é a regra, cumprir o que diz a lei de responsabilidade fiscal. Mas deve-se isso muito, podemos registrar isso a toda uma ação administrativa, mas o Paraná, ao final de 2014, estava numa situação crítica. Foi obrigado a fazer o ajuste fiscal, que iniciou-se em 2015. Né? Ele se antecipou ao agravamento das crises, né, que hoje nós temos aí metade dos estados com dificuldades para honrar e cumprir os seus compromissos, né? E vocês vão ver mais adiante alguns números, resultados da gestão responsável. A partir do ajuste fiscal, nós vamos também olhar daqui a pouco, o Estado não ficou por aí, ele tratou toda a equipe, todo o grupo de trabalho em ações inovadoras, que é importante, um item para a gestão responsável. Então, a parte de inovações em várias áreas é um instrumento fundamental para que tenhamos resultados positivos. Muitas dessas medidas continuam, devem e vão continuar sendo implementadas para que se tenha resultado positivo. O Paraná renegociou, alterou o indexador, tal, a redução da dívida aí foi de 6 bilhões, alguns itens, só informações. Renegociou a dívida com a União, né? Nessa renegociação houve uma redução dos juros de 1 bilhão e 900 milhões. Em 2015, com o ajuste, o Paraná, a despesa corrente foi reduzida em 2 bilhões e 200, né? A receita cresceu 900 milhões. Graças a esse ajuste fiscal, né, o resultado foi de 3 bilhões e 100 milhões. Né? Houve, em termos de receita, houve um preço, né? Sempre assim, né? Houve aumento de impostos, né? No caso da alíquota do IPVA, né? E de algumas alíquotas de ICMS, mas é o que foi necessário para nós chegarmos aonde estamos hoje. Nós temos no Paraná, né, ações inovadoras para incrementar, para dar sustentação, para não se falar em aumento de impostos, né, criar alternativas, inovações.
Então, o programa Paraná Competitivo, os senhores conhecem. Nós temos aqui o Francisco, né, da Secretaria, que é um expert, né, que trabalha diuturnamente nesse programa, que gera emprego, renda, né, e desenvolvimento ao Estado do Paraná, né, atraindo investimentos. Olha os números espetaculares que nós temos, né, e dizer que o programa ele não tem renúncia de receita, né, em hipótese alguma. São mais de 223 projetos empresariais já realizados nesse período e todo dia chegam projetos, né, Francisco? E o Estado competindo com as outras unidades da federação e atraindo, sendo um foco de atração de investimentos em várias regiões do Estado. Não só na região metropolitana, mas em vários setores do Estado. O programa Nota Paraná, que os senhores todos conhecem, né, é importante que todos se cadastrem, né? Aqui, quando eu assumi a pasta da Fazenda, eu estando aqui na base, né, como diz, chegando lá, eu disse para o meu pessoal, olha, o pessoal fica com medo de colocar o CPF na nota, acha que vê algum vínculo com a Receita Federal, e não tem nada disso. Marta, você que está coordenando o programa, né, coloca isso, que na verdade o ICMS não tem nada a ver com a Receita Federal e não tem nenhum... Alguém viu falar no Separtec? Outro programa, inclusive o projeto de lei está na Assembleia Legislativa, aumentando essa sua área de atuação. Recebi uma equipe de profissionais, de empresários dessa área de Londrina fazendo o pleito, né? Não tive a oportunidade de retornar a eles ainda, né? Que envolve algumas secretarias de Estado, mas liderados pela Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e alguma fundação, né? Ele contribui, ele já está contribuindo, mas contribuirá muito mais para o fortalecimento, né, de ambiente favorável para o desenvolvimento de inovação tecnológica no Paraná. É o caminho, não tem como. Isso está traçado e os senhores irão ver falar muito disso ainda no Estado do Paraná. Nós estamos estendendo para 8 áreas, 8 regiões do Estado. Hoje, atua esses incentivos só na região de Pato Branco. 18, mais 10. Interessante, gente, vocês tomarem conhecimento desse projeto. Então, o governo do Estado está elaborando, né, uma política de incentivos fiscais de ICMS para as empresas instaladas em parques tecnológicos, né? Caso era de Londrina, que agora que receberão uma notícia excelente. Alguém já viu falar no governo digital? Todos estão inscritos aqui no governo digital? Poderia ter trazido aqui o pessoal para os senhores cadastrarem e receber o cartão, né? É uma ferramenta que quando nós chegamos no governo do Estado, estava lá, paga, disponível, mas nós estamos trabalhando aí para chegar a 8 milhões, para as pessoas terem acesso a informações, a dados, a ter facilidade na sua... Isso é alguns dos exemplos, né? Saldos do Nota Paraná PVA, podes da carteira, uma série de situações. Nós estamos finalizando também para verificar quem completar 60 anos de idade, receber a sua carteirinha de idoso para estacionamento já direto em casa para aqueles que estiverem cadastrados no programa. Vale a pena os senhores terem conhecimento disso, né? São ações inovadoras do governo do Estado. Nós temos, para tratativas também, securitização de recebíveis. Já alguns estados da federação já possuem. O Paraná está em fase de projeto,
né, que são captação de recursos do mercado financeiro com lastro dos recebíveis, né, parcelamento dos impostos. Os recursos obtidos com a operação são classificados como receita de capital e somente poderão ser aplicados em despesas de capital ou na aplicação para o regime próprio de previdência. Importante isso, né, no sentido de que as dificuldades de receitas. Então, esse é um instrumento importantíssimo para os administradores, né, com a sua equipe técnica, né, para ter receita de capital, para gerar investimentos no Estado. É uma ferramenta inovadora, nova, e que precisa ser implantada no Estado do Paraná. Já foi implantado em São Paulo, até pela Prefeitura de São Paulo, agora mais recentemente Goiás. Sim, vários estados estão nessa linha, e o Paraná está atuando, iniciando esse processo. Os investimentos, a preocupação com a inovação é para gerar resultados, e eles geram resultados que vão até muito além de empregos, pois são empregos qualificados, de negócios, né? Eles se realimentam, né, e melhoram significativamente a qualidade de vida na região onde isso acontece, né? Melhora a qualidade de vida. Eu preciso enfatizar que o governo digital, então, é uma nova forma do governo se relacionar com o cidadão, dentro da busca da transparência, um daqueles pilares, do controle, né, e dessa ligação entre sociedade civil, sociedade organizada e o governo, né. Então, essa tecnologia, né, ela tem, como vocês viram ali, e está ampliando diariamente inúmeras bases de dados do Estado, né, com o objetivo de resolver, propor facilidades, descomplicar e agilizar o atendimento de demandas da população. Também nessas ações de governo, e tem que ser feito isso, né, para se reduzir despesas, outros custos, e o governo que está para assumir, já também está se propondo a isso, né, extinção de empresas públicas, implantação de programas de recuperação, venda de imóveis, operações de securitização, como nós colocamos ali, combate à sonegação e compensação de dívidas com precatório. São ações de redução de despesa e aumento de receita. Tem que focar nessas ações. Tecnologia, como eu estava falando. Nós implantamos o programa de gestão fiscal. Né? O programa está estruturado em 4 componentes: integração de gestão fazendária, que é aperfeiçoamento, integração da gestão fazendária, a cooperação interinstitucional do Estado, a administração tributária, né, o aperfeiçoamento da gestão e cadastro e implantação, a melhoria e eficácia da administração do contencioso fiscal. Bem, uma série de programas, é o Profisco 1, né, já implantado com várias formas no sistema de melhorar a arrecadação do Estado, sem aumentar tributos, né. Estamos em fase, tivemos 2 vezes já visitas a Brasília para o Profisco 2, serão em torno mais de 50 milhões, porque o Profisco 1 termina o ano que vem, né. E aqui quem poderia falar com mais precisão é o nosso diretor da Receita, né, sobre esses avanços, mas é o Estado do Paraná avançando, né, na frente de outros estados sobre os sistemas de controle e promoção e acompanhamento da arrecadação estadual, né, evitando a sonegação fiscal e promovendo a arrecadação de forma correta. Projeto Fênix, vocês viram pelos jornais, né, esse projeto foi implantado e o Estado do Paraná foi
premiado, né, com esse projeto, né, de renovação tecnológica completa no ambiente de análise de dados da Receita Estadual. Projeto fantástico, né, que envolve uma série de serviços, né, de acompanhamentos, né, e que já promoveu, né, nós tivemos uma arrecadação de 130 milhões de reais, né, em tratativas com pessoas que haviam feito declarações equivocadas e, através da solução dos problemas, foram resolvidos. Dizer para vocês o seguinte, que o gestor desse projeto, o nosso auditor, o Glauco Pires, já apresentou esse projeto na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em São Paulo, e em Brasília, além de outras localidades, né? Há matérias publicadas sobre o projeto no Japão, na França, em vários outros órgãos sobre esse nosso projeto. Esse slide, ele demonstra a unificação da base para a consulta de informações, né? A transformação das plataformas. Projeto Novo CIAF, né? Desafio enorme, né? Um projeto em implantação, né? Nós estamos aqui, o Edmilson e o Maurílio, né? Nossos contadores que estão à frente desse projeto lá na Secretaria da Fazenda, né? Novo sistema, né? Difícil, como toda implantação. Aqui eu tenho colegas, né, que nós podemos lembrar da implantação do SIM-AM, lá em 2001, né? Quanto trabalho, né? E até hoje, com sérias situações, e esse desafio, né? Nós devemos aqui registrar, né, o trabalho, né, dessa equipe da Secretaria da Fazenda, liderada pelo Edmilson e pelo Maurílio, que trabalham, varam à noite, né, no desenvolvimento desse projeto, né? Ontem tivemos a satisfação que cumprimos a etapa de passar o 6-7, cumprindo assim com as exigências do Tribunal de Contas, né? Enfim, esse instrumento, né, de acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal, com todas as suas dificuldades, com toda a implicação, mas vencendo essas etapas, será também o principal instrumento em relação a todos os entes da federação, com relação à documentação, relatórios, enfim, instrumentos de controle, transparência, planejamento para o gestor de forma excepcional, cumprindo todas as etapas. E aí está o projeto em si, aquilo que eu falei, né? Afinal, integrar, permitir o acompanhamento, né, dos recursos públicos de forma a proporcionar a transparência, enfim, né? A equipe toda desenvolvida. Tem novo projeto de gestão tributária, também desenvolvimento. O novo CGT. Nós estamos colocando de inovações tecnológicas, né, para aprimorar e garantir. Isso são os 4 pilares e inovações para as tratativas, para enfrentar os desafios. Você fazendo gestão fiscal responsável, você obtém resultados. Veja os números. Aqui nós temos da audiência pública que nós fizemos, né, agora em setembro, relativo até agosto. Os senhores podem observar o equilíbrio, né, aí com os números das nossas receitas e o acompanhamento dentro dos percentuais positivos, atingindo as metas. As despesas empenhadas, né, também dentro dos patamares.
E o resultado orçamentário, né? Superávit entre receita e despesa de 1.704 bilhões de reais, os números de 31 de agosto do governo do Estado. Os números do resultado primário, do resultado nominal, né? Investimentos, né? Lembra do índice Firjan? O Estado do Paraná, né, com essa projeção de investimentos no Estado, em torno de 8 bilhões de reais, né? Em torno de 5 bilhões de reais do orçamento do Estado e os outros que envolvem as estatais. Mas um crescimento significativo ao longo desses anos. Quem acompanha os municípios, esse ano, só de transferências voluntárias, um número recorde de mais de 900 milhões de reais. Para o ano que vem, está consignado no orçamento, transferências voluntárias de 1 bilhão e 100 milhões de reais aos municípios paranaenses, né, para investimentos. A dívida consolidada do Estado, né, o tanto que ela foi reduzida, né, a capacidade hoje existente, né, mais de 64 bilhões, né, e tem uma dívida de 9 bilhões hoje. Olha os números. Olha, ela caiu daquele patamar para esse patamar ao longo desses anos. Redução de 69,4% de nível de endividamento líquido do Estado do Paraná. Em 2010 estava em 90,87% da receita corrente líquida. Hoje, né, e nós vamos fechar com menos, né, porque vamos estar fazendo pagamento e não tendo obtenção, em torno de 27,1% da receita corrente líquida. O reconhecimento de vários órgãos, né, pelo trabalho de inovação ou de implantação de programas do Estado do Paraná. O aplicativo menor preço, os senhores utilizam, né? Está aí um decreto governamental também agora que os municípios poderão utilizar o menor preço nos processos licitatórios, né? Falamos do projeto Fênix, né? O Estado do Paraná foi vencedor do Prêmio Nacional de Excelência e Competitividade, né? Então, o prêmio incentiva as boas práticas nacionais que ajudam a modernizar o setor público e a alavancar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço prestado. O ranking da Folha de São Paulo mostra quais os estados fazem mais com menos, né? E o Paraná está entre os 5, né? O terceiro, né? Olha, ranking de eficiência dos estados. Mas os desafios são enormes. Temos que enfrentá-los. Os senhores já conhecem. Cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Com esse índice de pessoal, né, todo mundo coça a cabeça. Reforma da Previdência do servidor público, a reforma tributária. Então, a lei de responsabilidade fiscal faz 18 anos com estados acima do limite de alerta, né, e a regrinha de ouro na berlinda. 18 unidades da federação estão acima do limite. Déficit da Previdência dos servidores é 15 vezes maiores do que o INSS. Há o regime próprio da Previdência do Estado. Em 2024, nós estaremos mesma situação entre inativos e ativos.
A proposta de lei orçamentária que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa, o aporte para o regime próprio de previdência, aporte, não é a contribuição patronal, será no orçamento de 2019 de 5 bilhões de reais. Além disso, nós encaminhamos um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado, né, onde esse ano estão reservados, acho que 1 milhão de reais para pagar ainda esse ano, e a partir do ano que vem, 8 milhões de reais, sim, para ajudar no regime de previdência social, né? Muitos dizem que o valor teria que ser maior, mas, do nosso entendimento, num trabalho feito técnico, todo técnico pela nossa equipe, a gente entende que, colocando ao longo de todos esses anos e subindo gradativamente essa aplicação, né, até 2028, 2027, né, acontecerá reformas, terá algumas situações para melhor encaminhamento. Mas faço questão de deixar registrado aqui para os senhores que o Estado do Paraná é o que tem o melhor fundo de previdência, regime de previdência do Brasil. Hoje, com seus números, é o melhor do Brasil, é o regime próprio de previdência do Estado do Paraná. Aí são os déficits crescentes. Por isso, a necessidade de aportes e a necessidade desse projeto de lei ser aprovado na Assembleia Legislativa. Então, isso tem que ser feito. Temos também a reforma tributária. Teremos o ano que vem, teremos uma nova situação, né? Se fala aí, o deputado Raul ainda fala de se aprovar alguma coisa esse ano, mas é importantíssimo que tenhamos, né, não podemos fugir dentro desse desafio, uma reforma tributária, né, que um processo de simplificação, né, de criar lá o IVA, tirando alguns outros setores. A grande situação, o que nós temos, nós temos aqui uma questão de guerra fiscal entre os estados, né? E muitos benefícios, né, que estão vinculados lá ao CONFAS, que regula ainda bem, mas tem toda essa situação. Agora, precisa ser avançado, nós precisamos verificar isso, por quê? Porque nós somos tributados pelo consumo, e nos outros países é pela renda, a maior tributação. Então, nessa linha, precisa ser encaminhado o processo de reforma tributária para que tenhamos, né, resultados mais positivos. Poderemos ter um acréscimo na arrecadação para tirar todas as prefeituras, os estados e o nosso governo desse sufoco, em termos que você ter que, quando está elaborando o orçamento, né, as demandas, os pedidos, as despesas vão, aquele número, né, os seus contadores estão lá fazendo isso, e a receita está, a despesa, um número enorme, e a receita, esse número enorme. Então, a simplificação, a unificação de procedimentos, né, é fundamental na reforma tributária em todas as unidades da federação. Então, e nós temos a proposta de emenda constitucional lá, né, que é implementar o IVA, como eu estava falando para vocês, que é substituir esses 5 impostos, ICMS, IPI, ISS, COFINS e o salário e educação. Então, recado, nós todos temos contadores, gestores, temos esse desafio permanente, né? Temos que trabalhar com planejamento, controle, transparência e responsabilidade. Só assim nós vamos prover recursos para melhorar a prestação de serviços para a coletividade, atrair investimentos, né?
em melhorar saúde, educação, segurança, infraestrutura. Promover o crescimento socioeconômico com emprego, renda e melhor qualidade de vida para todo cidadão. Após esses quase 100 slides, apresentando, nosso método, ideias para gerir com responsabilidade a área contábil, fiscal, de um ente público, esses conceitos de administração, nós podemos voltar ao início. Os senhores me perguntam, é possível fazer gestão financeira eficiente? Eu respondo para vocês, sim, é possível. Sim, é possível fazer gestão eficiente nesse país, nos estados, nos municípios. Entretanto, é fundamental nós utilizarmos mecanismos, instrumentos que promovam a entrega de resultados positivos. Para a gestão financeira eficiente, há necessidade de tomada de decisões todo dia. E elas necessitam estar fundamentadas nas informações contábeis, nos documentos apresentados, trabalhados pelos senhores, contábeis e financeiros. Daí a importância da contabilidade. Daí a importância, a necessidade, o comprometimento dos contadores nessa tarefa. De pessoas, necessitamos de pessoas compromissadas, comprometidas, apaixonadas, para controlar o orçamento. Muitas vezes dizer não. Controlar o orçamento, para fazer o planejamento orçamentário, financeiro, no dia a dia. E para isso, precisamos de bom sistema, de tecnologia, de informações, que possibilitam o processo da gestão eficiente. Sim, é possível. Como nós vimos, a gestão, e no meu entender, não tem como fugirmos disso, nós necessitamos planejamento orçamentário e financeiro, controle, responsabilidade, transparência, para garantir a manutenção permanente do equilíbrio das contas públicas, para garantir essa eficiência administrativa. Só isso basta? A resposta é não. Muitas vezes somos questionados, motivados a atender demandas extras, seja A, B ou C. Pois bem, é nesta hora, nesse momento, que a palavra-chave, responsabilidade, realismo, coragem, determinação, tem que falar mais alto. E simplesmente dizer, isso não pode ser feito. Não façamos. Não podemos atender esse pedido. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não podemos comprometer o equilíbrio das contas públicas. Esse o nosso recado, a nossa mensagem. A grande lição, o maior desafio é cumprir a risco a receita
que possibilita o sucesso. Eu não tenho dúvidas disso. Isso é o sucesso certo da gestão. O equilíbrio das contas públicas. Não gastar mais do que se arrecada. E ter sólido planejamento e controle. Tarefa difícil. Sim, sim, é possível. O grande Peter Drucker afirmou: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. É também dele essa afirmação com a qual quero encerrar essa tarde especial para mim, com a participação dos senhores, os quais convido para pensarem e refletirem comigo. O conhecimento era um bem privado, associado ao verbo saber. Agora é um bem público, ligado ao verbo fazer. Muito obrigado.